Você já parou para pensar que o nosso passado é eterno? Pois é, cara. Quando eu descobri isso, eu fiquei me perguntando: tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu realizei nas minhas ações, tudo que eu fiz ficou eternamente preso no passado. E o passado é imutável e ninguém tem a capacidade de mudar o passado. A gente passa por experiências na vida que às vezes nós nos arrependemos, nós passamos por momentos onde a gente tende a querer pensar: poxa, eu deveria ter feito aquilo de uma outra maneira, eu não devia ter agido daquele jeito no passado. A gente tem uma tendência a se arrepender dos atos que a gente tem feito durante a nossa vida, que estão presos no passado. O passado, ele é imutável, ele sempre vai ficar preso lá atrás, onde nada pode ser mudado. O passado, se você parar para pensar, as nossas inúmeras ações que a gente faz no presente vão ficar presas no passado. O futuro, ele é incerto. A gente não tem como, de certa forma, prever o futuro. Claro que quando a gente quer fazer alguma coisa e pensando no futuro, isso é válido. Nós, pessoas humanas, temos como prever o futuro no sentido de planejar o futuro, ter um planejamento, fazer coisas que a gente pensa lá na frente, que vai influenciar lá na frente durante os nossos atos que a gente realiza no presente. E isso só acontece porque a gente consegue autotranscender a nossa pessoa. A gente consegue se olhar de fora e pensar nos nossos atos. Então tudo que a gente faz que ficou preso no passado é a consequência do que você fez no presente. Como a gente vai fazer isso, é aí que mora a chave da questão. Se tudo que a gente faz no presente, que é o que a gente tem, a única coisa certa é o presente que nós temos. Tudo que a gente faz hoje vai ficar eternamente lá no passado. E aí cai naquela questão da depressão, que a gente entende que hoje a depressão é um excesso, a gente está preso no nosso passado. Claro que eu entendo que quando a gente passa por uma situação na nossa vida onde nós passamos por uma dificuldade, uma perda muito séria, muito triste, algum momento que algum certo trauma que nós passamos, e aquilo, quando a gente relembra, a gente fica ansioso, porque aquilo está na nossa, de alguma forma, aquilo foi gravado na nossa memória biológica. Os nossos neurônios ali começam a jogar aquela experiência na sua psique e você entra num modo depressivo, triste, ansioso. Porém, quando a gente pensa que o passado ele é imutável e nada pode ser mudado, a gente pode influenciar o nosso futuro. Vai acontecer por consequência do que nós fazemos no presente. Como a gente vive o nosso dia a dia, como você está vivendo a sua vida, como nós pensamos no que vamos fazer, quais são os atos que a gente quer realizar no futuro. Se a gente planeja a nossa vida de alguma forma, que a gente vai criar alguma coisa para o futuro. Você pensa em casar com uma pessoa, você, a mulher e o marido vão se casar, se querem planejar ter uma família. São coisas que a gente tem capacidade, nós, seres humanos, de projetar no futuro. E mesmo que isso pode não dar certo, esse plano que você está querendo realizar, nós sempre temos essa capacidade de autotranscender a alma, que é a gente se pôr para fora e nos olhar, como se fosse uma terceira pessoa olhando para nós, um espelho. Põe um espelho na sua frente, você fica se olhando e conversando com você. O espelho é uma técnica que eu já vi alguém, não lembro exatamente quem, mas você pode treinar conversando com você e tratar de você, a sua pessoa que está aí projetada na frente, e você pode entender que essa conversa, essa intimidade que você tem com você, só nós, pessoas humanas, podemos fazer isso. É muito difícil a gente viver uma vida que a gente pensa no futuro, que a gente quer planejar alguma coisa, a gente tem que planejar, é difícil, eu entendo, mas quando a gente para e pensa que a gente pode realmente mudar o nosso futuro, a maneira de como a gente vai viver a vida, a gente pode mudar isso no futuro, dentro da nossa limitação em espaço de tempo, que é o nosso presente. Então, como a gente vai realizar as coisas depende das nossas ações que nós fazemos agora no presente. A vida, ela é volátil. A vida tem os desafios do dia a dia.
A vida tende a ser um pouco caótica ao longo do tempo, isso é normal, faz parte do viver de nós seres humanos. Mas se a gente não pode mudar o passado, se tudo que a gente fez vai ficar preso no nosso passado para sempre, eterno, nós não podemos mudar. No passado, eu, por exemplo, tive uma vida na minha juventude e todas as consequências que eu fui recolhendo nos meus atos, das ações que eu tomei, do que eu fiz, eu estou recolhendo no presente ou no futuro, comparando com o meu passado. Que vai ficar preso no passado pode ter consequências lá na frente. Mas o passado é imutável, nós não podemos mudar. Assim como nós não podemos sempre estar arrependidos do passado. Claro que às vezes a gente pensa de, puta, eu não devia ter feito aquilo quando eu era mais jovem. Uma situação uma pessoa que eu conheci, ou um relacionamento que eu tive, e hoje a gente para e pensa, poxa, eu não deveria ter agido assim com a pessoa que eu amei. Por exemplo, no relacionamento, a gente tende sim a se arrepender, mas a gente aprende, né? O passado, ele é uma escola da nossa vida, onde ensina tudo que a gente aprende para a gente viver uma vida com mais aprendizado e para a gente construir ao longo da vida a famosa sabedoria. Que a sabedoria nada mais é do que conhecimento em prática. Não basta nós termos muito conhecimento e não praticarmos nada. O que eu quero que vocês aprendam nesse vídeo é: a gente precisa prestar atenção no nosso passado e não precisa cair nessa coisa do meu passado me condena, Deus me livre do meu passado. Não, tenha orgulho, mesmo das coisas que você fez que não são legais. A gente precisa encontrar um sentido maior para a gente viver um futuro melhor, ou um presente, mas geralmente num futuro onde a gente projete os nossos aprendizados que a gente passou por experiência no nosso passado, por mais bobo ou besta que seja. Eu, por exemplo, vamos supor, quando a gente era mais jovem, queria sair para beber com os amigos, ir para bar, fazer coisa de molecada, né? Mas querendo ou não, eu aprendi que eu aprendi a dar um sentido àquelas coisas que eu fazia no passado para ter uma vida mais plena, uma vida melhor no meu futuro, hoje, no caso, comparando ao meu passado. Se você tinha um passado que você não se orgulha, como a maioria das pessoas, né? Vamos cair entre nós, né? A maioria das pessoas não se orgulha do seu passado, geralmente, porque você quer curtir a vida, você tá lá sem muitas responsabilidades, você não paga suas contas. Então a gente tende a ter um pouco mais de arrependimento, às vezes, com algumas situações ou não. Mas o que a gente precisa entender é que a gente aprende com as coisas que a gente fez no passado. A gente vai aprender a viver e não cometer os mesmos erros do passado e principalmente viver uma vida mais plena, um pouco mais serena, no sentido de você ter colhido experiências dentro do seu ser e vai levar isso adiante com os aprendizados que você colheu. E com isso você vai projetar um futuro melhor, não repetindo os mesmos erros, isso é o principal. Einstein falou, né? Insano é aquele que faz as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Quem aí nunca fez isso, né? Você quer obter um resultado diferente, mas continua fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Isso todo mundo faz, eu também às vezes me encontro nessa situação, mas eu rapidamente estou fazendo a mesma coisa, vou tentar mudar para ter um resultado no futuro diferente, senão o que adianta? Quanto mais a gente realiza as coisas no nosso dia a dia, nós teremos mais experiência baseado no nosso passado, que já foi, e com isso nós vamos construir um futuro melhor, a gente vai ter um aprendizado maior na nossa vida. Passar por situações difíceis é uma dádiva hoje em dia para a pessoa. Porque nessa sociedade que a gente vive de abundância, tudo muito fácil, tudo na ponta do celular, com cliques, a gente começa a ter uma crise existencial muito fácil. Existem dados estatísticos que já mostraram, já li em diversos livros, desde os anos 90, 80, 70, já desde aquela época a gente se vê numa sociedade de muita abundância, até antes mesmo. Desde a Segunda Guerra, comida, fartura, água encanada, tudo muito fácil. Para nós cairmos numa crise existencial, o que Viktor Frankl já fala nas suas obras sobre essa tal da neurose noogênica, que é uma neurose, é uma crise existencial dentro do ser humano. A gente está perecendo de um sentido maior nas nossas vidas. Quando a gente para e pensa que
Tudo que a gente faz agora é para refletir lá na frente. E mesmo que seja para daqui a 1 hora, 2, 3 horas, você já começa a criar um senso de pensar no que você vai fazer, agir com mais prudência para colher os benefícios depois. Pode ser você querer construir uma longevidade maior na sua vida ou estudar para uma prova daqui 2, 3 semanas, por exemplo. Vai depender da situação. O que eu quero deixar aqui claro nesse vídeo é: a gente precisa começar a não cair nessa tentação de ficar preso com as experiências negativas que nós tivemos no nosso passado, porque aquilo já passou, não tem como a gente mudar. Tudo que você faz a cada segundo vai ficar eternamente preso no passado. Esse vídeo que eu estou gravando, as palavras que eu estou falando aqui vão ficar para sempre, entre aspas, esquecidas, mas como eu estou gravando o vídeo, vai ficar no vídeo gravado. Nós temos que entender que passado, presente e futuro funciona de uma seguinte forma, como se fosse uma ampulheta. A vida, ela está constantemente jogando oportunidades para nós, como se fosse a ampulheta caindo. E a gente precisa pegar aqueles grãos e encontrar e buscar respostas dentro da nossa alma, dentro do nosso ser, para a gente criar um significado, atender a o que a vida está lhe dando como sentido. Qual o sentido da sua vida? É uma coisa extremamente particular. Mas um vídeo aqui não é para querer... A meu âmbito com esse vídeo não é que você saia desse vídeo com um sentido na sua vida. Isso seria totalmente impossível. Mas apenas dar uma faísca aí na sua vida para você entender que a vida lhe foi dada, lhe foi concedida. Você não pediu para nascer. Eu não pedi para nascer. A gente simplesmente nasceu. A vida nos foi dada e cabe a nós criar um significado, dar um sentido que nos eleve à nossa essência, para a gente projetar um futuro melhor. Dentro de nós humanos, nós temos uma coisa de animalesca dentro de nós, isso existe. Mas nós também temos algo de espiritual na pessoa humana. Os animais não possuem nada do ser humano dentro deles. A capacidade da gente se perguntar, se questionar sobre a vida, a gente se olhar para outra pessoa, ajudar o outro, um ato de caridade, de pôr no lugar do outro. Nós nos diferenciamos aí. E cabe a nós dar um significado maior à nossa vida, mesmo no sofrimento. O sofrimento, eu sei, para todo mundo isso acontece, para mim isso acontece demais. Qual o sentido que eu vou dar na morte de uma pessoa que eu amava? Eu sei, é muito difícil, né? Eu posso imaginar como é perder um ente querido, eu entendo isso, é uma coisa muito desafiadora, mas a vida nos está sempre dando oportunidades para a gente crescer e se elevar espiritualmente. Você sempre vai poder escolher, olhar o lado, o copo meio cheio ou meio vazio. Eu acho que a vida ela tem disso, ela tem as ambiguidades. Você pode olhar o copo meio cheio, mas também pode olhar o copo meio vazio. Só que você sempre, repito, sempre tem a escolha. Você sempre pode escolher agir de uma forma tal, da forma errada ou da forma certa. Se você vai roubar a pessoa porque você está com fome, não, mas eu estou com fome, eu tenho que roubar. Você pode roubar a pessoa, mas você também pode buscar um trabalho, um dinheiro para você se alimentar. A escolha é sempre sua. Somos seres livres, responsáveis e que autotranscendem. Toda escolha você tem uma responsabilidade para fazer. Qual consequência vai gerar a partir disso? Vai depender do que você escolheu. O sentido que você vai escolher dar para a sua vida é sempre você e não terceiros. Nunca é a culpa. Eu entendo que nós somos influenciados pelo nosso meio ambiente, o nosso biologismo. Você tem uma tendência biológica a engordar. Você pode engordar se você continuar comendo mais do que deveria. Mesmo se você tem uma certa tendência ou uma condição físico-biológica, isso influencia você, mas isso não determina quem você é. Por mais louco que isso possa parecer, você sempre tem o poder de escolher se isso vai dominar a sua vida ou se você vai usar isso a seu favor e tomar isso como uma força que vai te impulsionar e não deixar isso te dominar como algo que você tem um destino a ser fadado a ser assim. TDAH, eu sou uma pessoa que tende a ser mais disperso.
Não necessariamente eu vou ser fadado pelo resto da minha vida a ser extremamente disperso, porque se uma doença me foi diagnosticada, ela tem sim influência sobre você, mas eu quero que você entenda que você não é determinado completamente a ser isso, a reduzir você a apenas aquela doença. E aí você vai ser assim pro resto da sua vida. Você precisa entender que você tem o poder de sobressair. Você tem a capacidade de entender os seus desafios e, apesar dessas condições, você sobressair limitações. Muito obrigado por esse vídeo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo.